Cumprimentando a todos os que nos assistem, nós damos início a esse momento de difusão doutrinária e vamos começar com uma prece para a nossa harmonização, para que possamos nos afinizar com as ideias que serão difundidas e desejando que todos possam aproveitar da melhor maneira possível isso de um modo funcional nas suas vidas. Agradecemos então a Deus pela oportunidade da vida, que é um laboratório onde nós realizamos as nossas experiências todos os dias. Que nós possamos, nos nossos relacionamentos diários, buscarmos a harmonia, a paz, entendendo que todos esses valores, eles são uma construção permanente do espírito imortal. Que nós possamos ser auxiliados no nosso esforço e que sejamos bem-sucedidos, produzindo uma vida mais feliz, uma vida de maior qualidade. Que assim seja. Bem, a ideia hoje é que a gente desenvolva aqui, né, o tema a modificação de práticas. A grande tarefa, né, do espírito no processo evolutivo, do espírito imortal, é a modificação, é a alteração, é a mudança, é uma espécie de ajuste que nós estamos aqui para realizar em relação às leis que regulam o universo, em relação às leis naturais, em relação aqueles códigos, não é, que as religiões afirmam como sendo a lei de Deus, né? Então, é como se nós tivéssemos à nossa disposição uma espécie de programa pedagógico. O significado das leis universais, das leis naturais, que contém os valores, né, que explicitam ali os valores que nós precisamos desenvolver pela prática diária, é esse. Nos aponta um caminho, um rumo, né? Agora, cada homem consegue enxergar isso de uma maneira um pouco diferente, né? E as próprias religiões apresentam essa, vamos dizer assim, essa codificação universal, né, imutável, eterna, que sempre existiu, de um modo também um pouco diferente. Porque as religiões e a própria filosofia são construções humanas, são expressões humanas, são códigos humanos, né? É como se elas significassem o modo que cada homem consegue entender essa lógica educativa. Platão dizia, né, que o conhecimento nada mais é do que uma crença verdadeira e justificável, né? Uma crença, ou seja, algo em que eu acredito, né? Essa crença, para ganhar o conceito de conhecimento, ela precisa ser verdadeira, ela precisa corresponder à realidade, né? E ela precisa ter mais uma qualidade, essa crença, ela precisa ser justificável. E aqui, meus amigos, aqui o homem trabalha cada vez mais para compreender esse ordenamento de regras invisíveis que está ao nosso dispor, que está à nossa disposição, né? A crença verdadeira, ela precisa ser justificável. Justificável pela razão, né? Então, cada vez mais as pessoas dispensam dogmas, dispensam pacotes prontos e testam, ou seja, para que eu possa acreditar, né, esse conhecimento precisa ser
passado pelo crivo da razão, né? Que é talvez uma das maiores qualidades, ou a essência, né, do ser humano, a racionalidade. Então, o homem que vive na dependência de algum tipo de milagre, ele, na verdade, vive com uma lógica de terceirização daquilo que ele precisa executar aqui no mundo. Então, nós todos aqui que estamos no mundo material, vivemos em função da realização de experiências cotidianas, porque elas são necessárias para o nosso aprimoramento, para o acúmulo de experiências, né? Então, mesmo quando a gente toma uma decisão que no momento parece a mais acertada, e que depois a gente verifica pelo resultado que não foi a melhor das disponíveis, a melhor alternativa, mesmo aí, né, nós estamos crescendo em experiência, porque estamos checando, verificando que aquela nossa visão do mundo, das coisas, ela estava equivocada, ela precisaria de ajustes, né? Então, a mudança das nossas práticas, ela é um trabalho bastante exigente. Por quê? Porque a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito também significa uma experiência milenar, né? Nenhum de nós sabe qual é a nossa idade espiritual desde a nossa criação. O fato é que, nas sucessivas encarnações, nós vivenciamos experiências e elas estão ali à nossa disposição, no nosso dia a dia, os acontecimentos, todos eles, né? Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no templo religioso lá que nós possamos eventualmente frequentar. Toda essa experiência está sempre nos pedindo uma tomada de decisões. E esse processo decisório, confrontado com as leis universais, confrontado com as leis naturais, né, toda a decisão vai provocar um determinado resultado. Esse resultado, ele é acumulado na memória espiritual. Então, se nós tivermos 1.000, 2.000, 3.000 anos de existência, isso que nós somos hoje, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de construir e de ver as coisas e o mundo e as outras pessoas, é uma memória, é um acúmulo, é o resultado de um acúmulo de experiências. E nessa memória, então, estão, inclusive, os nossos preconceitos, né? Aquelas coisas que a gente, sem conhecer com mais profundidade, já chega a conclusões em relação a elas, né? A mudança de práticas no nosso dia a dia depende de um esforço, depende de um trabalho permanente, né? E esse trabalho passa pelo autoexame. Então, a doutrina espírita, né, ela está sustentada sobre um tripé: ciência, filosofia e religião. Tudo aquilo que, em termos religiosos, for afirmado, precisa ser checado em termos científicos e em termos filosóficos, né? Porque esse tripé nos conduz, né, no rumo da racionalidade, da razão. E a razão, como diz Platão, né, é fundamental para a produção de conhecimento. E o espírito está aqui em busca de conhecimento. Ele precisa entender como funciona a pedagogia divina, para que ele possa fazer o esforço de agir de acordo com ela, de um modo cada vez mais intenso, de um modo cada vez mais maduro, né? Então,
quando se fala, né, e tem autores que dizem o seguinte, os ateus, né, e ser ateu não significa qualquer tipo de defeito, né? O grande número de ateus que ainda existe aqui no nosso mundo, né, muitas vezes as próprias teologias, né, ou as explicações incompletas sobre Deus, as explicações dogmáticas, as explicações que confrontadas com a razão, elas não têm como subsistir, né? Muitas dessas teologias contribuem para a descrença das pessoas. Voltando lá em Platão, né? Conhecimento é uma crença verdadeira e justificável. Então, esse termo, né, conhecimento, crença verdadeira e justificável, eu me recomendo, assim como afirmou Kardec, que eu passe toda a informação passe pelo crivo da razão, para que ela possa ser relativamente confirmada. E como é que se dá essa confirmação? Essa confirmação se dá pela experiência cotidiana, pela experiência diária, né? A gente tem uma vida cheia de tarefas, né? Nós temos o nosso trabalho, a nossa família, os nossos desafios diários, e às vezes a gente passa por todas essas experiências de um modo mecânico, né? Sem perceber que tudo aquilo está à nossa disposição para o nosso crescimento. Então, só para dar um exemplo muito comum, né? Quando eu me considero ofendido por algo que alguém me diz, né? Ou por algo que alguém me fez, quando eu fico magoado, né? Na verdade, eu deveria me voltar, ou voltar para mim mesmo, me observar, para entender por que eu me sinto daquela maneira. Porque aquilo que eu sinto em termos de dor me sinaliza que algo não está bem, me sinaliza que eu preciso alterar alguma coisa, alterar a minha visão do mundo e, por fim, como resultado, alterar o modo como eu faço as coisas, o modo como eu decido, porque isso é tudo em termos de processo evolutivo. A função verdadeira, a tarefa verdadeira, né, da religião, da ciência e da filosofia como instrumentos é dar funcionalidade para a vida do homem. Ou seja, se eu entendo o que eu preciso fazer, vem uma segunda etapa, que é a etapa da confirmação. A gente denomina isso, né, chama isso de construção da fé, né? Eu não posso seguir algo que alguém me diz apenas porque foi afirmado, apenas porque significa um dogma, né? Como se fosse uma verdade pronta que eu mesmo ainda não testei. Então, passar essas informações, né, religiosas, filosóficas e científicas pelo crivo da razão, nos ajuda a construir uma vida melhor, nos ajuda a acreditar, né, naquilo que nós estamos executando aqui no mundo, naquilo que nós estamos, afinal, fazendo aqui, né? Toda a lógica do evangelho cristão, especialmente do Novo Testamento, né, ela é voltada para o homem, que é a essência, né, que é o grande valor da criação divina. Somos nós, o espírito imortal, né? O espírito, toda vez que ele toma uma decisão nos seus relacionamentos diários, né, é assim que as coisas acontecem. É muito bacana a gente ler sobre exemplos, sobre histórias alheias, a instrução, né, a informação, alimentar o intelecto, tudo isso ajuda e nós devemos fazer, né? Mas o aprendizado ele vai se dar na prática, na testagem, né? O aprendizado é no dia a dia.
Então, eu lá recebo uma informação que veio de alguém e aquilo me causa lá uma determinada dor, uma determinada mágoa, né? Eu tenho recomendações sobre isso no Evangelho cristão, né? Eu tenho a recomendação do perdão, eu tenho a recomendação de me abster do julgamento. Por que Jesus teria recomendado que nós nos abstivéssemos de julgar? Porque toda vez que eu julgo, eu estou perdendo o meu tempo porque eu estou olhando para o lado errado. Ou seja, eu estou analisando e dando um juízo de valor para um comportamento que não é o meu, que é do meu próximo, né? Que é aquele que, em tese, me ofendeu. Se eu voltasse o olhar para mim, como recomenda o Evangelho cristão, né, o exercício do autoconhecimento, eu entenderia que o que me fez sentir essa dor, essa mágoa, né, ou o que me fez ficar abatido com aquilo que eu penso que seja uma ofensa, foi uma fragilidade que está em mim. Então, quanto mais o homem trabalha em si mesmo, quanto mais o homem compreende o seu real valor, menos ele vai entender aquilo que vem do mundo e das pessoas como sendo ofensas. E mais do que isso, né, nós vamos entender as diferenças que existem no mundo, as diferenças de pensamento. Nós vamos exercitar um grande valor, né, que é repetido inúmeras vezes no Evangelho, que é a prática da caridade no seu aspecto moral. A maior caridade é tolerar quem eu encontro no meu caminho, porque esse que eu encontro no meu caminho é instrumento da minha mudança. Quando ele, no exemplo que se deu aqui, né, quando um terceiro me lança algo e eu me sinto ofendido, o que está acontecendo ali é uma provocação para que eu enxergue a minha fragilidade. Nada mais do que isso, né? Então, eu tenho duas possibilidades. Ou eu, né, olho lá para o meu irmão, lá para o meu próximo, que me lançou o que eu acho que seja uma ofensa, e julgo, e digo, esse cara só incomoda, porque não sei o quê, uma conversa mental interminável e improdutiva. Ou eu reflito, né, porque essa é a proposta, e penso, mas afinal, por que eu estou sempre num lugar, mesmo mudando de lugar, eu estou sempre diante de uma pessoa, né, que vai falar algo de negativo sobre mim e que vai me ofender? Por que será que isso, afinal, acontece, né? Porque esses desafios, e existem muitos, eles são necessários para provocar o autoexame, para provocar a reflexão, que é a tarefa do homem. É a única tarefa que nós precisamos executar aqui. Mudança. Mudar a prática, mudar os atos, depende de um convencimento, de um autoconvencimento de que há essa necessidade. Porque se eu imagino que eu estou solto no mundo, né, que as coisas acontecem aleatoriamente, e que as minhas dores, né, são consequência de algum tipo de azar, eu ainda estou num estágio muito inicial do processo de autoconhecimento, né? E há um indicativo de que isso precise, então, melhorar. A doutrina espírita, né, ela nos oferece uma explicação sobre a pedagogia divina, né? Nas obras básicas a gente vê isso com clareza. Um sistema, examinando o Livro dos Espíritos, por exemplo, né, nós vamos ver já no índice do Livro dos Espíritos uma divisão em 4 partes. Uma primeira parte que fala sobre Deus e os elementos gerais do universo, né? O Deus, como o homem, como cada homem consegue
entendê-lo, né? Eu gosto muito da definição de Paulo de Tarso, né, quando ele afirma, numa das suas cartas, que nós estamos em Deus, nós nos movemos no ambiente divino. Nele nós existimos, nele nós nos movemos e nele nós tomamos as nossas decisões. Vejam que essa afirmação, né, ela começa a informar para o homem que Deus não é alguém, né? Muitas religiões, e isso são entendimentos humanos, né, atribuem as qualidades, né, da divindade a alguém, algum tipo de profeta, é o aspecto antropomórfico, né, da divindade. Isso está certo, está errado? Não, nem certo nem errado. São momentos, né? São momentos no processo de conscientização sobre a nossa caminhada espiritual. E aí vem Paulo de Tarso e diz assim, vejam, nós nos movemos em Deus, né? E vem lá o Livro dos Espíritos, na sua questão número 1, primeiro questionamento, né, para a espiritualidade superior, é o seguinte, que é Deus? Eu, na minha ignorância, ficaria tentado, né, a perguntar quem é Deus, né? Mas ali se questiona que é Deus. E a resposta é a inteligência, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ainda é um conceito para nós, né, que queremos tudo, queremos ver concretamente as coisas, né, materializações. Ainda é um conceito incompleto, mas é um conceito que nos desafia a entender que Deus é o ambiente pedagógico no qual nós nos movimentamos. É nele que nós tomamos as nossas decisões. E as nossas decisões constroem o mundo e as consequências que nos educam. Então, nós precisamos ter muito cuidado para que as nossas decisões tenham algum valor diante de uma lei que é eterna e imutável, a lei natural, né? Então, voltando ali para as 4 partes em que é dividido o Livro dos Espíritos, Deus e os elementos gerais do universo, a criação, né? A segunda parte, o Espírito, que somos nós, a essência inteligente da criação. A essência inteligente da criação. Ou seja, a inteligência tem esse significado, compreender um método, compreender uma pedagogia, para que nós possamos decidir com mais qualidade. A liberdade verdadeira, a independência em termos espirituais, a gente adquire pelo conhecimento, pela razão, pela testagem, que é o que nós chamamos de construção da fé. Eu só posso acreditar de fato, como disse lá Platão, né? Conhecimento é uma crença verdadeira e justificável. Quando ele chega no termo justificável, então ele parte para o raciocínio, passar pelo crivo da razão, né? Eu conheço uma pedagogia, eu estudo, bom, mas aí eu tenho que passar pela razão e eu tenho que colocar em prática. Porque é só colocando em prática que eu vou testar, que eu vou ver se aquilo dá certo ou não, em termos de qualidade de vida. Quanto mais eu avanço nessa caminhada de testagem, prestando atenção nos relacionamentos que eu tenho e entendendo que eles são os mais adequados naquele momento para o que eu preciso desenvolver para mim, em termos de amadurecimento, em termos de crescimento, mais aumenta a minha confiança nesse processo.
as 4 partes, então, Deus e os elementos gerais do universo. Segundo, a essência inteligente da criação, o espírito, que somos nós, né? Terceiro, as leis morais, né? Nós estamos submetidos a uma legislação invisível. Essa legislação invisível, ela pode ser explicada em termos religiosos, em termos filosóficos e em termos científicos. Por exemplo, o Evangelho diz, né? A recomendação é que tu ames a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como tu amas a ti mesmo. Ou seja, nos dá uma grande dica. Todo ato de amor produz resultado de qualidade. E todo ato de desamor produz dor. Então, essa é a afirmação. Isso é o essencial no Evangelho. Aquilo que é feito com afetividade vai produzir um resultado de qualidade na nossa vida. E o contrário vai produzir dor. Em termos filosóficos, né, a gente poderia lembrar lá do Pietro Baldi, que é um filósofo italiano, né, ele diz o seguinte: a dor nada mais é do que a resposta da lei eterna e imutável ao equívoco do homem, à agressão do homem. Quando o homem age com desamor, ele lança uma decisão em direção à lei natural, agressiva, e a lei responde com a mesma intensidade em direção oposta. E aí nós vamos cair lá no campo científico, né? Essa é a bem conhecida lei de Newton, né? A toda ação corresponde uma reação de idêntica intensidade, só que em sentido oposto. Então vejam, né? Esse exemplo é muito simples, né? Mas ele concretiza tudo que nós estamos dizendo aqui, né? Qualificar as nossas decisões é fundamental para uma vida melhor, para uma vida mais feliz. A mudança de práticas, né, a gente vai exercitando no nosso dia a dia, um esforço que nós temos que fazer todos os dias. Por quê? Porque a memória espiritual ela é antiga, ela é milenar, e às vezes nós estamos praticando algo há décadas ou há séculos do mesmo jeito. E a desprogramação desse padrão depende de um exercício, né, com persistência, com ânimo e acreditando, né, que a mudança nos favorece. Agora, é o entendimento dessa lógica que vai aumentar a nossa liberdade, porque vai diminuir a nossa ignorância sobre um sistema. Voltando, né, às 4 partes do Livro dos Espíritos, Deus e a criação e os elementos gerais do universo, primeira parte, né? Segunda parte, o Espírito, né? Terceira parte, as leis que regulam as ações do Espírito e os resultados que ele vem alcançando. É preciso que todos nós, né, aumentemos a nossa consciência sobre isso. Nós estamos recebendo aquilo que nós construímos, né? E qual é o problema disso? O problema é que, por desconhecimento, por ignorância, né, não no sentido pejorativo, mas por ignorar um modo de fazer melhor, nós alcançamos resultados que nos causam dor, que nada mais significa do que a resposta da lei natural a um ato, a uma decisão de baixa qualidade que nós emitimos. E a 4ª parte, as consequências disso tudo, né? Que o homem denominou de céu e inferno, como se fossem lugares, né? Quando, na verdade, os castigos, porque o homem assim entende, as punições, né? Ou o mérito, as graças, né? Elas são construídas. Nós estamos construindo todos os dias, né, nesse contexto, nesse cenário da legislação natural, nós estamos construindo todos os dias com as nossas decisões
uma vida de maior ou de menor qualidade, que no final das contas é o que nos interessa. As filosofias e as religiões e o espiritismo, né, a doutrina espírita também, né, que é uma doutrina que puxa muito a gente pela racionalidade, tem essa finalidade. Explica uma metodologia e coloca à nossa disposição. E nós, no nosso dia a dia, procuramos, né, nos orientando por esse conhecimento, irmos alterando aquilo que a gente for enxergando em nós sempre, que não está bem, né? Nós estamos aqui falando em fragilidades, que não são defeitos. Então, que o nosso esforço na mudança de práticas possa levar em conta, né, essas informações que nos ajudam muito e que precisam ser testadas no nosso dia a dia. Então, encerrando esse momento, né, de reflexão, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Jesus também pelo exemplo, pelo legado, né, que é o cristianismo, que procura nos explicar que a afetividade é tudo no nosso processo decisório, na nossa vida. Agradecer aos mentores dessa casa, desse trabalho, que nos oportunizam pela informação o nosso crescimento pessoal, e desejar que nós possamos colocar na nossa vida, de um modo funcional, essa informação tão rica, né, que está à nossa disposição. Que assim seja.